Geraldo, primeiro, muito obrigada pela sua presença aqui nos nossos estúdios, e eu queria começar sabendo o seguinte: a gente fala no Partido Novo e o próprio nome já leva para essa questão do novo, da novidade, do diferente, né? E o partido tem se comportado de uma forma diferente até na escolha dos seus candidatos. Eu queria que você explicasse para a gente o que é que o Novo apresenta nessa forma de escolher os candidatos. Bom, obrigado pela oportunidade, a você, ao Jornal Estado, fico feliz de estar aqui. E as pessoas sempre perguntam, novo em quê? Né? É a pergunta que mais a gente ouve. E começa exatamente, quer dizer, disso que você falou, a escolha dos candidatos. O Novo entende que você oferecer à sociedade uma opção para gerir uma cidade, gerir um estado, ou até mesmo um país, você precisa ter pessoas que tenham capacidade de gestão, de liderança, de montar boas equipes, de fazer bons planos, bons planejamentos. Isso é fundamental, porque a cidade, o estado, o país é uma grande empresa que tem objetivos sociais também ali junto com questões de gestão. Então, o que o partido faz? O partido procura fazer um processo seletivo que consta de 3 etapas. Uma etapa que fica a nível do diretório estadual, aqui no nosso caso aqui no Ceará. A segunda etapa, que é uma etapa externa, que tem uma empresa de seleção de executivos que é contratada, que vai fazer análise de currículo, que vai fazer entrevista com os candidatos, que vai procurar entrevistar pessoas que foram subordinadas a este candidato, ou foram chefes deste candidato, ou trabalharam como par deste candidato, para ver exatamente se ao longo do tempo esta pessoa demonstrou capacidade de liderança, de gestão, capacidade de montar boas equipes, que isso é fundamental para a gestão privada e gestão pública. E a terceira etapa é uma análise por parte do Diretório Nacional, né, uma entrevista, que é um processo final, para que aí sim você indique, o partido indica, e alguém pode se considerar um pré-candidato. Isso existe não só para os cargos de executivo, mas também para o legislativo. Então, quem quer ser vereador, quem quer ser deputado estadual, deputado federal, tem que passar pelo mesmo processo. E isso é muito bom, a gente tem condição, hoje está mais fácil a gente falar sobre isso, porque quando a gente vê a atuação dos 8 deputados federais do Partido Novo, que foram eleitos no ano passado, em 2018, a gente vê que todos eles vêm se destacando muito. Eles estão entre os melhores em qualquer ranking que é apontado aí na Câmara Federal. Então, eles custam mais barato na eleição, o custo por voto é um custo muito pequeno. Chegando lá, eles estão reduzindo substancialmente os gastos, reduzindo a assessoria, reduzindo cortando privilégios, reduzindo verbas parlamentares, né? E também a atuação no Congresso, né? Eles estão aí liderando as discussões, participando ativamente dos temas que são importantes para a economia do país. Agora, passado esse processo, né, seletivo, e ali a gente vendo quem são esses candidatos, a campanha em si, né, como é que o Novo se comporta na campanha? A gente sabe que o Novo não recebe o fundo partidário, né, abre mão do fundo partidário. Isso. Como é que a campanha pode ser? Nem fundo partidário e nem o fundo eleitoral, né? É importante que o contribuinte saiba que ele paga caro por esses fundos partidários e fundos eleitorais. São 2, né? O fundo partidário anualmente e o fundo eleitoral por ocasião das eleições. Então, o Novo faz campanhas muito baratas, utiliza-se de redes sociais, né, em larga escala, e isso realmente faz com que o custo por voto seja muito baixo. É só a gente verificar as campanhas recentes do partido, até mesmo para governos estaduais, onde o partido ganhou, que é o governo de Minas, o custo sempre é muito baixo. Então, é usando maciçamente redes sociais, participando ativamente dos eventos, né, reuniões, seminários, visitas que a gente faz aí aos bairros, às cidades. Então é isso, é utilização maciça de rede social para que a gente possa então ao final ter um custo baixo, porque assim entendemos que é a forma correta de fazer política, não usando o dinheiro do contribuinte. Esse ano vocês já fizeram vários eventos, né? A programação é continuar fazendo eventos, discutindo temas que são tão preciosos para a população como a corrupção, por exemplo? Sim, sim, muito bem colocado aí. Nós fizemos aí eventos sobre segurança pública, educação, saúde,
discutimos aí, demos o pontapé inicial na discussão desses temas. São seminários propositivos, a gente recebe informações das pessoas, sugestões, para que temos grupos temáticos trabalhando esses temas e, sem dúvida alguma, como você coloca, a corrupção, ela precisa realmente é um tema que precisa ser cada vez mais discutido, porque felizmente a sociedade se convenceu que o dinheiro da corrupção é o dinheiro do contribuinte, é o dinheiro da saúde, da educação, da segurança pública, da mobilidade, né? Que se nós não ficarmos muito atentos e muito vigilantes, esse dinheiro é o dinheiro que realmente está saindo do bolso do contribuinte para ser desperdiçado aí nessa chaga que é a corrupção. Agora, tem a experiência que as pessoas podem acompanhar lá de Minas Gerais, né, já como governador eleito, mas chegando lá, né, com todo esse processo, com todo esse cuidado, com essa visão de que o dinheiro do contribuinte não é para ser gasto de outra forma, mas chegando lá na administração, a forma que a gente observa hoje de fazer política, né, ela já vem sendo feita há muitos anos, com alianças, com troca de cargos, né, cargos em apoio, enfim, o governo Bolsonaro tem tentado quebrar isso, mas a gente observa essa forma de fazer política que todo mundo se acostumou. Chegando lá, né, como é que o novo se comporta no executivo nessa relação com os outros atores da política? Vamos pegar inicialmente aí o exemplo que você falou do governo de Minas Gerais. O governador Zema, ele quando iniciou a campanha, era totalmente desacreditado. Você tinha lá uma polarização entre PT e PSDB e ele certamente via pouca possibilidade de vencer. O que ele queria era deixar uma mensagem. E começou a conversar com a sociedade e dizer exatamente isso, que ele queria fazer uma nova forma de fazer política. Ele não iria trocar apoio por cargos, ele não iria trocar apoio por tempo de televisão. Então, as pessoas que acreditassem que era possível fazer diferente e deveriam segui-lo. Ele foi para o segundo turno, ganhou com 70% dos votos e está fazendo o que prometeu. Tinha uma máquina de 27 secretários, ele fez 11, esses 11 escolhidos por meritocracia, as pessoas mais competentes para aqueles cargos. Ele não fez nenhuma negociação em termos de cargo, tá certo? Está aí, pegou no começo, além de receber Minas com as finanças arrasadas, né, pelos governos anteriores, ainda pegou aquele problema de Brumadinho, primeira quinzena do governo, né, que todo mundo sabe da importância da indústria extrativista para Minas Gerais. Então isso foi outro baque no início do governo dele e agora ao final do semestre já está apresentando resultados fiscais amplamente satisfatórios. Minas Gerais foi o estado que mais gerou emprego no Brasil nos 6 meses. Então a gente tem provas inequívocas de que fazendo a coisa direita a coisa funciona, tá certo? E é falar para a sociedade, é só isso. Eu acho que você vai você vai se candidatar a uma prefeitura ou ao governo do estado, você não pode assumir nenhum compromisso que vá além do dia da eleição, tá certo? Acabou a eleição, aquele prefeito, aquele governador tem que ter liberdade total para escolher as melhores pessoas e formar a sua equipe, né? Eu não posso dar uma secretaria para o partido X ou estatal para o partido Y sem saber que aquela pessoa é a pessoa correta para gerir aquela secretaria ou aquela estatal, né? Então, isso é uma coisa que a sociedade tem que se convencer disso, depende dela. O processo político depende, a mudança do processo depende do eleitor. Então, o eleitor é que tem que identificar que existe uma forma diferente que você possa fazer isso. Agora, para a população no estado, né, como Minas, ou a gente pega o caso do Rio de Janeiro, enfim, foram arrasados pela prática completamente correta ali do fazer política, muitos casos de corrupção, enfim, é uma coisa, acho que a população tem uma sensação. Mas aqui no caso do Ceará, né, onde a gente tem o governo do PT, aliados do PDT, prefeitura do PDT, enfim, mas que a gente observa, pelo menos nos números oficiais, avanços, né, na questão da mobilidade e tudo mais. Como convencer a população aqui do Ceará, especificamente em Fortaleza, de que o novo também seria uma forma, teria mais êxito na administração pública? Tá, excelente a sua pergunta. O Ceará realmente ele tem um exemplo aí, uma história, né, de mais de 30 anos de responsabilidade fiscal, que começou lá atrás com o governo do
senador Tasso Gereissati, né, que trouxe uma mudança de práticas políticas no Ceará. Algumas delas persistem até hoje, outras foram abandonadas aí no meio do caminho. Mas eu acho que até mesmo aqui, o que é importante a gente colocar, que tem muitas coisas que poderiam ser feitas diferentes, né? Se a gente for olhar, por exemplo, sobre a ótica dos investimentos, o Ceará é um dos estados que mais investe, não é isso? Mas será que os investimentos que estão sendo feitos são os prioritários para a sociedade? Né? Será que os investimentos o dinheiro está realmente sendo bem aplicado? As obras estão sendo concluídas? Né? As obras que estão sendo concluídas são as mais importantes para a população? Né? Então tem todo um questionamento que, obviamente, no momento certo, a gente deve levar, deve discutir com muito respeito às pessoas. Né? Eu acho que a gente não deve fazer política brigando com as pessoas. Né? Deve fazer política discutindo ideias. Né? O investimento A que foi feito aqui realmente era útil, é preciso, concluiu, gerou o resultado esperado. E aí, quando eu falo resultado, até para não ser confundido, eu não estou falando só de resultado econômico, estou falando também de resultado social, né? Para que as pessoas não achem que o Partido Novo é um partido que não vai olhar o social. Não. O Brasil, o Ceará, Fortaleza, tem profundas desigualdades sociais. E qualquer partido político que queira fazer um trabalho sério tem que levar isso em consideração. Como reduzir essa desigualdade social? Então, as máquinas públicas do Ceará, da prefeitura, têm o tamanho correto, o tamanho adequado, não é? Tem órgãos de mais, órgãos de menos, as pessoas que estão nas funções são as pessoas certas, essas pessoas que estão nas funções certas conseguem executar os seus programas ou têm boas ideias que são impedidas de fazer por práticas políticas que poderiam ser diferentes. Então, eu acho que tem muita coisa que a gente pode conversar, que a gente pode conhecer melhor. Outra coisa importante colocar, nós não somos donos da verdade. Né? O Partido Novo é um partido de seres humanos, de pessoas que acertam e pessoas que erram. Né? Não vamos aqui achar que é uma coisa que veio do outro mundo. Não. Todos nós somos seres humanos que acertamos e erramos. Né? Então, nós estamos aqui, nós não estamos querendo ser uma oposição a ninguém. Nós queremos dar à sociedade uma opção. Né? Uma opção de debate, de discussão. E, ao final, se as pessoas acharem que este projeto é um projeto que tem viabilidade, podem fazer essa opção. O senhor falou que o senador Tasso Gereissati, e nessa explicação do senhor do Partido Novo, né, nessa questão de como administrar, sem trocar cargos por indicações, enfim, por apoio, a gente lembra lá de 1986, né, no chamado Governo das Mudanças, e o então governador Tasso, ele chegou apostando nessa administração. E aí é que vem a minha pergunta, esse novo de hoje, essa mudança de hoje, na verdade ela já começou, não da mesma forma, mas ela já teve uma história aqui no Ceará. Qual é a novidade, então, dentro desse novo, uma vez que a gente já experimentou isso? É fazer a coisa funcionar. Interessante, as ideias do Partido Novo, o partido chama-se Partido Novo, mas essas ideias, quer dizer, são ideias que a gente pode dizer que vêm lá da Grécia Antiga, tá certo? As ideias são essas. O quê? As pessoas certas nos lugares certos. Não podemos ter dinheiro público financiando as campanhas, as eleições, tá certo? É aquela história de colocar realmente a meritocracia acima de qualquer coisa. Quer dizer, o Estado existe para servir ao cidadão. Né? O interesse público tem que estar acima de qualquer coisa. Né? Quando a gente olha hoje para as decisões políticas que eram tomadas no Brasil recentemente e que são tomadas ainda em muitos estados e muitos municípios, será que o interesse realmente é o interesse público? Né? Então, o que nós queremos é isso. Agora, é tornar a prática a teoria. É isso que a gente quer. E, sem dúvida nenhuma, o seu exemplo do senador Tasso no governo das mudanças é um exemplo emblemático. Né? Naquela época, o que ele fez quando chegou? Reduziu fortemente a máquina pública, colocou a máquina pública a serviço da população, colocou pessoas extremamente competentes nos cargos. Quem não lembra, por exemplo, do trabalho que foi feito na Secretaria da Fazenda, tão bem comandada lá pelo Lima Matos, à época, né, que até ameaçado de morte foi, né, e chegou, o que eles fizeram? Pegaram estas ideias e colocaram na prática. Tá? Então é isso, é colocar na prática aquilo que a gente sabe que deve ser o ideal de um Estado, o ideal de uma prefeitura. Na agenda liberal que o presidente Jair Bolsonaro vem
tentando implantar, ele acaba misturando um pouco a agenda liberal com a agenda dos costumes, e a gente não sabe exatamente identificar qual é exatamente o caminho que ele vai seguir. O que o Partido Novo tem que a gente já poderia dizer que é uma coisa que o governo vem fazendo e que o Partido Novo pensa mais ou menos naquele caminho dentro dessa agenda? O Partido Novo, ele prioriza as questões econômicas. A gente entende que o Brasil hoje tem um problema social muito grande, né, com 13 milhões de desempregados, mais milhões aí de subempregados. Nós não vamos conseguir ter uma sociedade mais igual sem resolver essa questão. O melhor programa social é o emprego, né? Isso é fundamental. Precisamos dar oportunidade das pessoas empreenderem, não só aquele emprego formal, mas das pessoas empreenderem. Para as pessoas terem oportunidade de empreender, aí tem muita coisa que o município e que o Estado podem fazer para melhorar a vida das pessoas, para simplificar. O Brasil tem um ambiente de negócios muito complexo, caro, burocrático e que desincentiva as pessoas a investir. E nesse campo tem muita coisa que se pode fazer. Então, voltando ao ponto central da sua pergunta, o Partido Novo ele prioriza as questões econômicas. Então, todos os temas econômicos que estão sendo colocados em discussão, o partido tem tido um protagonismo nessa discussão. Foi assim na reforma da Previdência, aprovada na Câmara, encaminhada para o Senado. Foi assim na MP da Liberdade Econômica, né, que está em fase final de aprovação. Está sendo assim na reforma tributária, que está iniciando agora o processo de discussão. Então, não que as questões sociais não sejam importantes. Todos esses temas, eles são muito importantes. Mas a filosofia do partido é priorizar os temas econômicos. Nós não resolveremos o problema do país se nós não tivermos uma economia que volte a crescer rapidamente para gerar oportunidade para as pessoas. Eu poderia passar o dia inteiro conversando aqui, mas eu sei que o senhor tem agenda e a gente tem um tempo também. Então, só para finalizar, quando a gente fala no seu nome, a gente pensa, domínio público, a gente pensa numa pessoa extremamente capacitada, que está aí num dos grupos empresariais de sucesso nacional e internacional também. Fazendo alguma coisa fora. E aí, de repente, essa pessoa, não tão de repente assim, mas essa pessoa já foi citada como um pré-candidato, um possível pré-candidato com apoio do PSDB ao governo do Estado. Agora tem o nome, pelo menos nas rodas políticas, citado como um possível pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza. O que é que o Geraldo Luciano, depois de passar por todo esse processo de escolha, se for o candidato ou o pré-candidato, o que é que o Geraldo Luciano poderia acrescentar, trazer dessa administração pública, dessa experiência de sucesso para a gestão pública? Eu acho que a gestão privada, ela ensina muito, porque a gente tem que fazer as coisas também com foco no resultado. Sobretudo quando você trabalha numa empresa aberta, né, com ações em bolsa, você tem uma cobrança muito grande por maior eficiência, né, que é o caso da empresa que eu tenho até hoje ainda o privilégio de participar da gestão. Então isso faz com que você tenha necessidade de montar bons times, de ter um bom planejamento, de ter um bom plano de ação para cobrar os resultados deste planejamento. Eu acho que se você conseguir juntar isso com essa visão social, né, da necessidade de você ter um programa que reduza a desigualdade, que reduza a miséria, que dê oportunidade às pessoas, essa questão do empreendedorismo, a gente vê na prática a dificuldade que é de tocar empresas e negócios no Brasil. Então, se você pegar pessoas, aqui não estou falando especificamente de mim, se você pegar pessoas que têm o Estado do lado da iniciativa privada, que viram como é difícil fazer as coisas, e passar essas pessoas irem para o outro lado e ajudarem a encontrar um ambiente mais saudável para os negócios, né, priorizando, obviamente, o interesse público, acho que essas pessoas têm contribuições a dar. Mais uma vez eu volto para o exemplo do governador Romeu Zema, um empresário de sucesso que deixou seus negócios e foi dar a sua contribuição no governo de Minas e está aí muito bem avaliado, né, nas pesquisas de opinião, e também os resultados econômicos da questão fiscal e da geração de emprego são amplamente satisfatórios. Então eu acho que essas pessoas como essas, né, em todo o país,
devem se aproximar. Duas coisas, só para encerrar, duas coisas que eu acho que foram muito boas nesse processo político recente no Brasil, esse novo momento do Brasil. Eu acho que é a maior participação do empresariado, dos executivos e dos jovens, né? Nesses últimos 5, 6 anos aí, acho que talvez o fator mais positivo e que nos deixa mais esperançoso em um país melhor é o jovem, o adolescente que se engajou definitivamente na política brasileira. Só para finalizar mesmo agora, a gente sabe que, enfim, disputa eleitoral envolve também possíveis alianças. O Novo se aproximaria de alguém ou receberia esse apoio de alguém, um partido como, por exemplo, o PSDB, né, que tem o senador Tasso, seria uma aliança possível? Olha, o Novo, ele tem uma política muito rigorosa na avaliação de possíveis alianças. Sem dúvida alguma que ter um apoio do senador Tasso Gereissati é um apoio destacável, louvável, né? O que eu posso garantir a você, o Novo não faz aliança para trocar por secretaria, o Novo não faz aliança para trocar por tempo de televisão, né? O Novo ele só faria qualquer aliança com um partido que tivesse semelhança ideológica, com pessoas que fossem realmente pessoas sérias, ficha limpa, que não tivesse nome envolvido em nenhum problema de corrupção, né? Então, o que nós iríamos ver seria isso. Agora, trocar apoio para você chegar dizendo que tem apoio de 15, 20 partidos e, para isso, comprometer o futuro da gestão, isso de forma alguma nós faríamos.